Fala, nação tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas. Bora de um pouquinho de repercussão nacional do que aconteceu com Bahia e Santos. Outra coisa também que eu vou trazer no vídeo, próximos compromissos do Bahia para você já começar a se organizar até a próxima partida, o jogo de volta do Santos aqui na Fonte Nova, tá bom? E Cássio Cardoso também vai falar uma coisa bem interessante e eu vou completar a fala dele com relação a Everaldo, porque não temos muitas opções no ataque, né? Afinal de contas, o Bahia não pode jogar, não vai poder usar o Vinícius Mingotti, porque ele já jogou por outra equipe na Copa do Brasil, então nós temos apenas duas opções, Everaldo e Arthur Salles. E aí, qual é o menos pior dos dois, né? Bom, vamos falar sobre isso um pouquinho mais no vídeo de agora. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro das melhores informações do nosso tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favorzinho que eu peço sempre, tá? Não custa nada. Deixa o like aqui no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e saia distribuindo para os outros tricolores espalhados aí por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Bom, galera, vou começar esse vídeo aqui, dando uma passadinha lá no Bahia para trazer algumas informações para vocês, tá? Primeira coisa, ó, delegação das Mulheres de Aços viajou para o duelo contra o Inter. A partida acontece no sábado, às 11 horas, pela 12ª rodada do Brasileirão. Tá aí as Mulheres de Aços viajando para pegar o Inter. As meninas que vêm surpreendendo sim nesse Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, a maioria dos jogos que elas vão jogar geralmente entram como zebra e já conseguiram conquistar alguns resultados bem interessantes, a não ser um penúltimo jogo, se eu não me engano, que elas perderam para um time, eu esqueci agora o nome do time, mas era um jogo que elas eram favoritas, infelizmente acabaram deixando escapar esse triunfo. E aqui, ó, final de semana da nossa base, Copa Metropolitana, oitava de final, sábado, dia 20, às 9 horas, no CT Evaristo de Macedo, tá? O nosso time sub-15. O time sub-14 vai jogar também às 10h30 lá no CT Evaristo de Macedo, sábado também. E o time Baianão sub-20, quarta de final, o Bahia contra o Camaçariense, sábado também, dia 20, só que às 10 horas, lá no Pituaço. Então, se você tiver lá pelo lado do CT Evaristo de Macedo ou tiver aqui em Salvador, você tem essas opções aí para poder assistir ao jogo da divisão de base, vai passar também pela TV Bahia, e depois do jogo tem o nosso Bahia lá na Fonte Nova, então vai ter overdose de Bahia no sábado aí, basta a nação tricolor escolher qual o programa para poder fazer, tá bom? Bom, passado o rodo lá no Bahia sobre o que vai acontecer mais ou menos esse final de semana, deixa eu trazer agora para vocês aqui a agenda do Bahia dos 3 próximos jogos. Então tá aqui, ó. Sábado agora, às 16 horas, Bahia e Goiás na Fonte Nova. Depois o Bahia viaja para pegar o Internacional lá no Beira-Rio, dia 28, às 16 horas. E no dia 31, às 19 horas, o Bahia volta para enfrentar o Santos aqui pela Copa do Brasil e, quem sabe, carimbar a sua passagem, a sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil de 2023, tá? E agora, falando ainda pela Copa do Brasil, já que o jogo foi ontem, primeiro eu quero ficar bem, eu estou bem à vontade aqui para fazer um comentário, porque muitos torcedores, quando o Bahia tomou 3-0 do Santos, muita gente disse que o Bahia ia perder, que o Bahia ia ser desclassificado, que o Bahia ia tomar goleada, e eu, muito à vontade, falei a vários torcedores, falei aqui no YouTube, no Instagram, eu disse, olha, esse time do Bahia, que jogou contra o Santos, que tomou 3-0, não é o time titular do Bahia. O Bahia jogou com time misto. Outra coisa, o Bahia também mudou seu esquema de jogo. O Bahia jogou contra o Santos naquele 3-0, jogou no 3-4-3. Então o Bahia mudou o esquema de jogo, o Bahia entrou com time misto. E agora, essa partida de ida pela Copa do Brasil é outra situação, é outro clima, é outra motivação, é outro time que vai jogar contra o Santos para poder disputar esse primeiro jogo de ida. O Bahia jogou com seu time titular e também jogou com seu esquema de jogo normal, que é o 3-5-2. O único jogador do time titular que não jogou e não vai jogar pela Copa do Brasil é Tassiano, porque não pode atuar pelo Bahia, tá bom? E aí, galera, falando ainda em Copa do Brasil, eu vou trazer aqui para vocês uma repercussão que o pessoal lá do Sport TV, eles falaram, a comentarista Joana, ela vai falar sobre o que ela achou um pouquinho do jogo, e eu achei bem interessante o destaque que ela fez, principalmente ao goleiro do Santos,
porque o jogo terminou em 0-0, mas o Bahia poderia ter vindo sim com o triunfo. O goleiro do Santos, na minha opinião, foi o grande nome dessa partida, principalmente pelo lado do Santista. Bora ouvir um pouquinho aí o que é que ela vai falar. Fala aí. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar a cobertura dos jornais e começar a rodar aqui os melhores momentos desse Santos e Bahia. A tribuna diz que Santos decepciona e fica no 0-0 com o Bahia pela Copa do Brasil. É a visão, claro, do jornal da cidade de Santos, né? E do outro lado, o Correio, mais sólido e mais atento. Então, de novo, parece que temos um empate aí em que um lado enxergou um copo meio cheio e o outro enxergou um copo meio vazio. Talvez a expectativa do Santos fosse maior, até por já ter vencido o Bahia recentemente no Campeonato Brasileiro, né, Joana? Pois é, faz só uma semana que o Santos fez seu melhor jogo na Vila contra o Bahia. David Washington fazendo seu primeiro gol como profissional, Ângelo fazendo seu primeiro gol na Vila. Foi poderia ter, inclusive ficou barato aquele jogo, tá? Teve gol impedido, enfim, o Santos realmente massacrou o Bahia. Óbvio que tinha essa expectativa nessa partida pela Copa do Brasil. Não aconteceu. Porque a gente viu um Bahia muito à vontade no jogo, muito à vontade mesmo. Teve um gol anulado do Santos, que o Santos depois ficou reclamando, que inclusive seria do David Washington, né? O Odair Hellmann reclamou bastante do lance, mas o fato é que o Bahia criou muito mais e o primeiro tempo, quem garantiu o resultado chama-se João Paulo. Ele fez milagres nesse jogo. Aliás, o João Paulo está jogando muito, tá garantindo aí a meta do Santos com força, viu? Porque não é qualquer defesa que ele está fazendo, não. Então, esse 0-0 aí, é óbvio que o Santos não comemora, mas poderia ter sido pior, porque dependeu muito da atuação das defesas, dos milagres do João Paulo, tá? O que aconteceu? O clima, de repente, ficou um pouco mais... Tá aí, galera. Tá aí, era isso que eu queria trazer para vocês. Ela falou muito bem, a comentarista Joana. Primeiro que o pessoal se apegou muito àqueles 3-0 que o Bahia tomou do Santos. Só que eu não estava tão cismado com isso, porque o time do Bahia entrou com um time misto. E eu falei isso várias vezes. Eu não estou aqui aproveitando do bom resultado de ontem para poder falar. Eu já tinha falado isso aqui no ao vivo, já tinha falado no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que o time do Bahia era um time misto que tinha tomado 3-0 para o Santos. Era um time que mudou o esquema de jogo. Eu cheguei até a falar, não sei se vocês vão lembrar, que eu ainda falei assim, será que Renato Paiva fez isso de propósito para tentar enganar, para tentar ludibriar o treinador do Santos, mudou o esquema do jogo e colocou o time misto? Pois é, então ontem realmente o Bahia entrou com outra pegada, outro time, outro esquema tático e conseguiu trazer um bom resultado de lá. E não trouxe um resultado ainda melhor, porque o próprio goleiro do Santos, que foi o melhor da partida, ele realmente conseguiu segurar o ataque do Bahia com defesas importantíssimas e que foi muito bem destacado aí pela comentarista do Sport TV. Agora bora falar sobre o ataque do Bahia. Everaldo ou Arthur Salles? Quem você escalaria para poder jogar no lugar, para poder jogar ali de centroavante? Bora ver o que o Cássio Cardoso falou sobre isso aí. Veja, vamos lá observar, né? O Bahia não vai ter o Vinícius Mingotti na Copa do Brasil, como não vai ter o Tassiano. O motivo é o mesmo, já defenderam outras equipes pela Copa do Brasil desta temporada. A opção ao Everaldo, com que o Bahia está no elenco hoje, é o Arthur Salles. Então, o torcedor do Bahia, que quer o Bahia meramente competitivo, vai precisar, né, empregar toda a sua fé para que o Everaldo continue no time. Porque hoje, o Bahia foi muito melhor do que o jogo anterior contra o Santos, na Vila Belmiro, também porque tinha o Everaldo. Tá? Reconheço os limites do Everaldo, os problemas do Everaldo, mas ele, mais uma vez, inclusive, botou um companheiro em condição de fazer um gol. Então, não é uma situação uma atuação de Everaldo que você não enxerga utilidade. Eu acho que o Everaldo errou muito na frente, como erraram muito na frente o próprio Biel, né? O Cauli, o Ademir, que entrou e foi mal. Mas o Arthur Salles foi abaixo da linha da crítica. O Arthur Salles não chegou nem no razoável, sabe? E atrapalhou até os planos que o Bahia tinha de conseguir fazer um gol no final, porque era possível. Eu acho que o torcedor talvez esteja chateado, Magno, porque ele viu o Bahia controlar o Santos, ou seja, isso dá um aspecto, isso pode sugerir uma facilidade, eu não acho que é bem isso, acho que o Santos tem problemas, limites. Falamos isso na semana passada, vamos repetir hoje. Tem limites, tem problemas, mas o Bahia dessa vez entendeu melhor os limites do Santos e neutralizou o que o Santos poderia ter de poderoso, de forte e com a formação melhor. Mas como o Bahia deixou o jogo muito confortável para ele e errou muito na fase ofensiva, ficou essa sensação de um jogo desastroso. Mas eu não vou concordar com isso. Eu não concordo que o Bahia fez um jogo desastroso, não foi. Eu vou além. Eu tenho dificuldade até para dizer que o jogo do Bahia foi ruim. O que a gente tem que entender, assim, se o torcedor disser, foi um jogo bom de assistir, não, eu concordo. Não foi um jogo bom de assistir.
Mas se você olhar pelo ponto de vista do Bahia, como é que o Bahia chegou na Vila Belmiro? O Bahia chegou depois de 2 derrotas, uma delas contra o próprio Santos, tomou 3-0, esse jogo pela Copa do Brasil, ou seja, tem uma partida de volta na Fonte Nova, o Bahia planejou o empate. O Bahia fez o jogo ser, Magrini, como o Bahia queria que fosse. Então eu não posso dizer que o Bahia fez um jogo ruim. Talvez tenha faltado ao Bahia só a cereja no bolo, que é uma fase ofensiva com mais qualidade, para fazer um gol, ou não ter o João Paulo do outro lado pegando tudo no primeiro tempo. Porque tem isso também. Teve bola do Vitor Hugo, foi defesar, a bola do Cauli foi defesar, você pegou uma bola do Biel. Então, não dá para cravar o jogo do Bahia como ruim. Dá para dizer que o jogo ficou ruim de assistir e o Bahia propôs isso. O Bahia, diferente até do que o Renato Paiva já disse em determinados momentos, que ele quer propor entretenimento, hoje ele abriu mão do entretenimento, e eu não estou criticando por isso, eu até concordo, abriu mão do entretenimento para que o Bahia fosse mais competitivo. E o Bahia foi competitivo, teve um bom resultado, poderia ter vencido, mas eu não vou dizer que foi um jogo ruim, porque o Bahia conseguiu executar a sua proposta muito próxima de um primor. Executar a proposta com, 65%, 70% de eficiência. Tá, eu concordo com que o Cássio Cardoso falou. Eu acho que realmente o Renato Paiva ele abriu mão do entretenimento, porque ele está entendendo o que é o futebol brasileiro, né? Ele tá começando a entender o que é o futebol brasileiro, e nem sempre você vai dar para jogar com posse de bola, propondo o jogo, porque as equipes aqui são muito fortes. E o time do Bahia não é esse super time para poder comandar todas as partidas. Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui!